Tudo bem por aí? É sempre bom demais ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto que deixou os professores bastante preocupados durante essa semana, é a questão do novo ensino médio e essa comanda de atividades que a Secretaria da Educação deixou para a gente com bastante dúvidas. Então, para ajudar os professores, vai aqui um vídeo um pouco mais curto, né? Antes daquele de 2 horas e tantas, para ajudar vocês. Então, vamos lá. Pois é, pessoal. Então, olha só, essa semana nós nos deparamos com uma situação bastante interessante, né? As nossas diretorias de ensino, elas solicitaram que nós fizéssemos uma atividade, e essa atividade ela está relacionada ao novo ensino médio dentro do seminário que foi apresentado no dia 25. E assim, seminário com 2 horas de duração, uma linguagem cansativa, muito difícil de entendimento. Então, assim, a minha proposta nesse vídeo é ajudar a entender com mais tranquilidade, mais facilidade, o que é o novo ensino médio. Então, assim, a partir desse ano, né, 2021, nós vamos começar o novo ensino médio. Já começamos, né, as turmas que estão na primeira série esse ano já foram atribuídas como novo ensino médio. E existem lá os aprofundamentos que tem que acontecer dentro do itinerário que cada aluno ele escolheu, né, dentro da sua área de conhecimento de escolha. E a escola ela precisa se preparar para isso. Então o seminário estava apenas nos orientando como fazer isso, como preparar os itinerários, mas numa linguagem bastante difícil. A minha ideia aqui então é decorrer em cima disso e ajudar, né, para que todos possam compreender com mais tranquilidade. Bom, os nossos alunos, né, eles falaram sobre a importância para os alunos. Né, os alunos hoje, eles são diferentes, eles são mais tecnológicos, eles são mais avançados e eles têm uma maneira diferente de estudar. Então, eles têm os desejos de estudar dentro da área de conhecimento deles. E essa é a proposta, que o trabalho seja voltado para o interesse dele. Então, assim, dentro de tudo que eles têm trabalhado nas disciplinas de projeto de vida no ensino fundamental, acredita-se que na primeira série ele chegue preparado para poder fazer algumas escolhas que possam ajudá-lo dentro desse projeto de vida que ele desenvolveu. Então, dentro disso, que nós vamos preparar os itinerários, né? Então, assim, a ideia é, a partir de 2021 ocorre a implementação gradual do currículo. Então, nós temos aqui, esse é o momento em que as escolas e os alunos começam a desenhar como é que vai funcionar o novo ensino médio para o aluno, né? Preparando para os alunos toda essa questão de itinerário, a área que o aluno gostaria de estudar e dentro da área também o que a escola pode propor para o aluno dentro do projeto de vida de cada um. Para que em 2022 esses aprofundamentos curriculares que estão dentro dos itinerários eles possam acontecer. Então, o que nós vamos falar hoje aqui? O itinerário, como preparar o itinerário e o que são esses aprofundamentos curriculares, porque vão começar o ano que vem e vão continuar em 2023. Para a gente entender isso, a gente precisa entender como como vai funcionar a estrutura do ensino médio, né? Então, a estrutura do ensino médio. O ensino médio ele tem 3.150 horas durante todo o período de 3 anos. E essas horas elas serão divididas em 1.800 horas dentro da formação básica, que é isso que os alunos já costumam ter hoje, e outras 1.350 dentro dos itinerários formativos, que estará dentro do interesse dos alunos, dentro do projeto de vida dos alunos. Essa é a expressão correta. Dentro do projeto de vida dos alunos, que é o que eles usaram bastante durante o seminário. Bom, seguindo aqui, eles falam que todos os componentes eles serão mantidos na formação geral e os alunos eles terão a formação básica do aprofundamento. Deixa eu fechar aqui por causa do barulho, né? Começaram a cortar a grama lá fora. Ver se melhora. Bom, e terá então um aprofundamento nos itinerários formativos, e aí dentro desses aprofundamentos, cada um vai estar linkado com uma área de conhecimento.
Então, os alunos eles terão as disciplinas comuns e também as disciplinas dentro da área de conhecimento, que é o que eles vão ter assim enaltecido depois dentro dos itinerários. Então, olha só, a ideia é exatamente assim, olha só. Formação geral, 30 horas, 30 horas, né? 30 aulas que eles têm, 30 horas aula no primeiro ano, aí no segundo vão ser 20 horas aulas e na terceira série vai ser apenas 10 aulas. Por quê? Porque aí a gente começa a entrar com aprofundamento, que eles não têm esse ano na primeira série, mas na segunda série eles vão ter 10 aulas e na terceira série eles terão 20. Então aí a gente começa a ter começa a diferenciar a quantidade de horas. Então dentro da formação geral começa a cair, porque o aprofundamento vai aumentando gradativamente. Sempre terão duas aulas de projeto de vida, duas aulas de eletiva e uma de tecnologia, como já vem acontecendo. Então, assim, quando entraram, né, as disciplinas do Inova, nós ficamos meio que matutando como seria isso. Agora, exatamente como nós introduzimos as disciplinas do Inova no currículo, né, regular das nossas escolas, agora, além disso, nós vamos incluir também o aprofundamento. E aí, o aprofundamento dentro dos itinerários que nós vamos preparar e tudo mais. Os professores que têm trabalhado eletiva, eles terão um pouco mais de facilidade para desenvolver esse aprofundamento agora, pelo menos o projeto desses aprofundamentos. E eu vou mostrar para vocês por quê. Olha só, os itinerários eles são distribuídos nas áreas de conhecimento. Então, nós temos lá as áreas linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. São 4 áreas. E aí, as escolas vão desenvolver as áreas de conhecimento. E aí, nós temos também as áreas integradas. Tudo isso, pessoal, está no currículo paulista. Então, aquelas pessoas que têm assim, vontade ou que já conhecem o currículo paulista, tá conseguindo entender direitinho o que eu estou falando. Quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês terem acesso ao currículo paulista. Que aí ali vocês também conseguem pelo menos entrar na área de vocês, na disciplina de vocês e conhecer qual que é a proposta de trabalho dentro. Pode ajudar vocês a fazerem essa atividade que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Então, as áreas integradas, nós temos lá linguagens e matemática, linguagem e ciências humanas, linguagem e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. Então, como que elas podem conversar entre si? Essas são as combinações possíveis dentro do currículo paulista. Então, eles têm as áreas. Nós vamos ver quais são as áreas integradas. Por isso que, por exemplo, na escola que eu trabalho, a ideia foi os professores dentro da sua área conversarem entre si para prepararem essa atividade final. E também depois tem a formação técnica e profissional para as escolas que oferecem essa modalidade, tá bom? Então, assim, essa é a ideia. É um dos modos, né, que pode ser trabalhado. Né? Nós temos aqui duas maneiras diferentes de como trabalhar, que é o regular e também o regular com técnico, como que isso pode ser desenvolvido, né? As escolas elas têm que ofertar no mínimo duas opções de aprofundamento curricular. Além disso, todas as áreas do conhecimento elas devem estar contempladas nas opções, ou seja, dentro de cada opção que o aluno fizer, por isso de duas áreas, tem que contemplar tudo. Dentro de duas opções, desculpa. Dentro de duas opções de aprofundamento curricular, tem que contemplar todas as áreas. Por exemplo, eu tenho que contemplar para o aluno linguagens, ciência da natureza, ciências humanas e matemática. Tem que contemplar as 4 áreas do conhecimento dentro de 2 itinerários, no mínimo, que a escola tem que oferecer para o aluno. Tá? Então, essa é a maior dificuldade de como a gente formula isso hoje, né? Então, assim, a ideia é... Só um minuto. Então, a ideia é que a escola, com uma turma, por exemplo, de segunda série em 2022, ela oferte para o aluno 2 itinerários. E aí o exemplo que eles deram aqui, um de ciências humanas com linguagem e outro de ciência da natureza com matemática. Contempla as 4 áreas. Contempla as 4 áreas
e nós temos pelo menos os 2 itinerários, que é o mínimo que cada escola deve ofertar. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, assim, se você está tendo dificuldade com isso, junto com a sua coordenação, junto com a direção da escola, essa é a ideia, tá? As 4 áreas precisam ser contempladas e os itinerários devem conversar entre si. Então, fica a dica: os itinerários devem conversar entre si. E é aí que começa agora o nosso trabalho, o nosso desafio. Nós precisamos preparar os alunos para que eles possam fazer as suas escolhas no ano que vem. E como que eles vão fazer as escolhas? Nós precisamos primeiro entender o que são os itinerários formativos, que são o conjunto de unidades curriculares, ou seja, é como se fosse um projeto em que nós vamos colocar várias sequências didáticas dentro dele para ofertar para o aluno uma disciplina, né? Uma oportunidade de preparação dentro do projeto de vida dele. Então, olha só, se a ideia do nosso trabalho, né, é que o aluno ele tenha um prosseguimento nos seus estudos, ou que ele vá para o mundo do trabalho, dentro do que ele tem de projeto de vida, nós precisamos ofertar isso dentro de um itinerário formativo para que o aluno, olha só, para que o aluno ele possa dar sequência na sua vida. Então, a ideia é transformar o ensino médio não só atrativo, mas formativo mesmo. E assim, não apenas colocar para o aluno todas as coisas como a proposta anterior era, né? Só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas esse conteúdo, o que nós passamos para o aluno, precisa estar linkado com o projeto de vida dele. O que o aluno ele deseja para sua vida, né? Seja sua vida profissional mesmo, né? O futuro dele, o que, que ele tem projetado. E a escola proporcionar para ele oportunidade de se preparar para isso. E aí, dentro do itinerário formativo, que é o que eu coloquei como essas disciplinas, né? Nós temos os aprofundamentos curriculares. Esses aprofundamentos curriculares é o que eu chamei anteriormente de sequência didática. É exatamente como que nós vamos trabalhar, né, dentro de uma trajetória, né? Eles falam que é uma trajetória, né? Qual é a trajetória que nós vamos proporcionar, oferecer para o aluno para que ele consiga desenvolver aquele itinerário na vida dele, aquele itinerário durante aquele ano, né? Então, assim, é um conjunto de sequências didáticas, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho no quadro. Cada uma dessas opções de aprofundamento curricular, que é a proposta em si de trabalho para o aluno, nós vamos desenvolver 6 sequências didáticas, que são as unidades curriculares. Então, são 6 unidades que a gente vai trabalhar durante um período com os alunos para desenvolver aquelas habilidades, desenvolver aquelas atividades que devem ser contempladas nesse aprofundamento curricular dentro do itinerário de escolha do aluno. Então, essas 6 unidades, quando a gente estiver preparando a nossa atividade, a gente tem que pensar o seguinte: são 6 sequências didáticas que nós vamos desenvolver com os alunos para que eles consigam desenvolver ou se preparar. E essas sequências didáticas, elas serão distribuídas da seguinte maneira: uma unidade curricular, ela vai acontecer no primeiro semestre do aluno, quando ele estiver na segunda série. Cada uma dessas unidades, elas duram 6 meses. A segunda unidade vai ser no segundo semestre. A terceira e a quarta, juntas, no primeiro semestre da terceira série. E a quinta e a sexta unidade curricular vão acontecer no segundo semestre da terceira série. Então, todas elas vão acontecer entre a segunda e a terceira série. E aí, assim, cada unidade curricular, ela vai ter 5 horas de duração, 5 aulas por semana. E aí nós temos lá, durante 6 meses, a unidade 1, outros 6 meses a unidade 2, e aí a gente fecha a unidade 1 e 2 na segunda série. Quando chegar na terceira série, lembram que na terceira série o aprofundamento curricular ele tem duração de 10 horas semanais? Por quê? Porque ele vai estudar 2 ao mesmo tempo. Ele vai estudar a unidade 3 e a 4 no primeiro semestre, a unidade 5 e a unidade 6 no segundo semestre, finalizando assim a proposta. Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Eles deixaram um exemplo aqui, né, de uma unidade curricular dentro da área de ciências da natureza junto com matemática. E aí tava lá, ó.
Quais são as habilitações? Quais são as disciplinas que serão trabalhadas aqui? Biologia, física, química e matemática. Então, todas essas unidades, elas vão trabalhar com isso, e aí distribuiu quantas horas por semana cada uma dessas unidades curriculares, né? E aí eles colocaram o nome do componente, e é essa atividade que vai pegar com a gente para produzir daqui a pouquinho. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver na atividade, né, uma ementa do aprofundamento curricular que nós vamos trabalhar. E aí, olha só, o que nós precisamos colocar? Um título, uma descrição, uma justificativa do porquê que nós vamos trabalhar aquele aprofundamento dentro daquele tema. As competências gerais nós encontramos dentro do currículo paulista, tá? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V das que eu encontrei lá. Aí tem as competências da formação geral básica, também tá lá, tem essa divisão lá no currículo paulista. Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis também estão lá, tá? Elas têm essa lista no currículo paulista, em cada área dentro do currículo paulista. E os temas contemporâneos transversais também estão lá. E aí a gente escolhe quais são os que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa aprofundar. Então, olha só. Quando a gente estiver preparando, a gente tem que pensar exatamente, a ideia é que a gente não diminua a quantidade de aula que nossas turmas, né, têm de cada disciplina. Então, por isso que a gente tem que pensar em parceria com os nossos colegas da escola, porque aí a gente pode formar esses aprofundamentos curriculares de uma maneira que todas as disciplinas continuem tendo a mesma quantidade de aula, tá? Essa é uma dica também que eu estou deixando, né? Já é a segunda dica que eu estou deixando aqui para as escolas. Pensem em conjunto para que todas as disciplinas sejam contempladas para manter a quantidade de aulas que nós temos hoje, para não ter perda de professores na unidade escolar, para que os professores não fiquem adidos, tá? Bom, o aprofundamento curricular, aí a gente tem que pensar nas unidades, e aí são as sequências didáticas. Depois que a gente pensou um todo, qual é a escadinha, né? Quais são os degraus que nós vamos subir para desenvolver para desenvolver essas atividades com os alunos no decorrer do semestre, tá bom? Cada unidade, ou seja, cada sequência didática vai ter duração de 6 meses. E lembrando que esses 6 meses, cada unidade, 5 aulas por semana. Beleza? É só isso, pessoal. Eu acredito que assim, a dificuldade agora é pensar tudo isso e como fazer. Tá? Eu vou deixar o link do currículo paulista aqui para facilitar para vocês e também o link do Forms, né, do formulário que precisa ser preenchido. Espero ter ajudado. Eu sei que essa atividade ela não é fácil, mas também se vocês precisarem de alguma dúvida, tirar alguma dúvida, né, estou aqui à disposição dentro do que eu consegui fazer, tá, gente? Eu sei que eu não sou perfeito, mas dentro do que eu consegui fazer, espero poder ajudá-los. Abraço, até a próxima. Até.